Mais um livro muito bom para vocês. Hoje eu trouxe Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta. Eu vou fazer um breve resumo da história de Maria e Marta, que é uma história bíblica, e esse breve resumo já dá para entender basicamente sobre o que esse livro fala. Maria e Marta eram duas irmãs, e elas eram irmãs de Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus. E um dia, Jesus e seus discípulos veio até a casa delas, então ele veio para passar um tempo ali. Marta saiu apressada para fazer os afazeres, porque a hospitalidade na cultura judaica era muito importante. Então Marta correu aos afazeres, organizar comida, a casa, enquanto isso Maria correu aos pés de Jesus. O lugar onde Maria ficou naquele momento era um lugar que naquela época ele era destinado, reservado a maioria das vezes para os homens, mas Maria rompeu essa tradição, ela quebrou essa tradição e sentou aos pés de Jesus. Na Bíblia conta essa história. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã, Maria, sentou aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não o incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Tem algumas outras versões bíblicas que dizem Maria escolheu a boa parte. Então nós podemos ver, é a história desse livro, só que ela está contada em detalhes, falando sobre o nosso dia a dia, como nós podemos agir, porque Marta representa a preocupação do dia a dia. Marta representa a nossa ansiedade, nosso ativismo, a nossa preocupação com a casa, o trabalho, as crianças, com tudo. Enquanto Maria se preocupava, priorizava com a presença de Jesus, estar aos pés dele, parar tudo o que estava fazendo para ouvir, para aprender. E a nossa vida espiritual tem que ser acima de todos os nossos afazeres. Se nós deixarmos a correria do dia a dia, é muito fácil com que a gente esqueça de Deus, porque não para, a nossa vida não para, principalmente para quem tem filhos. Então, assim, a demanda é o tempo inteiro. Dentro de casa, fora de casa, é escola, marido, trabalho. Então, essa demanda acaba que na correria a gente fica assim, né? Ah, depois, daqui a pouco. E esse depois, daqui a pouco, e nunca vem. E a presença de Deus, que é a boa parte, que é a melhor parte, fica sempre para depois, sendo que Deus fala que essa é a parte que ninguém nunca irá lhe tirar. Eu peguei e deixei marcado 3 partes aqui no livro, muito legal para ler. Olha só. Quando estamos distraídas e desanimadas, cansadas e sobrecarregadas, não há lugar melhor para ir do que para os braços do Pai. Somente Ele sabe do que precisamos. Não se lastime debaixo de um zimbro. Não se esconda em um quartinho de zimbro. Busque ao Senhor e permita que Ele dissipe todo o desânimo. Quando fizer isso, você encontrará a cura para o seu coração. Então, essa parte fala que mesmo diante do cansaço, da correria, quando nós paramos para ouvir um pouquinho de Deus, para conversar um pouquinho com Deus, para estar na presença dele, ele dissipa todo o cansaço, ele dissipa todo o ânimo, ele renova as nossas forças. Outra frase que eu anotei aqui para ler para vocês, olha só. Vivemos em uma tensão constante entre o urgente e o importante. O problema é que muitas tarefas importantes não precisam ser feitas hoje ou até mesmo essa semana. Hora extras de oração e estudo bíblico podem sempre esperar, mas as tarefas urgentes requerem uma resposta imediata. Demandas intermináveis pressionam cada dia e cada hora.
Isso te soa familiar? Para mim, sim. As 24 horas distribuídas por cada dia raramente são suficientes para o cumprimento de todas as minhas obrigações. Tenho uma casa para administrar, um marido para amar, crianças para cuidar, um cão para alimentar. Tenho compromissos na igreja, prazos para escrever, almoços marcados. Então, se nós começarmos a fazer uma lista de todas as demandas que nós temos em casa, cada um de nós vamos ter uma lista interminável de coisas a fazer. E sempre nessa lista, a melhor parte, a boa parte, a parte mais importante é sempre deixada de lado, que é a parte que é estar na presença de Jesus. E a última coisa que eu quero ler do livro é: Jesus não veio para tornar as pessoas ruins em boas. Ele veio para nos transformar em algo inteiramente novo. Então, estar com Jesus não é que nós vamos ser pessoas boas ou ruins, mas sim algo novo. E nós precisamos organizar a nossa vida para que nós possamos fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Organizar as demandas do dia a dia, mas a boa parte, que é estar na presença de Deus, ela precisa estar em prioridade na nossa vida. Por exemplo, nós precisamos servir como Marta, porque servir, a hospitalidade é um dom, é algo precioso. Tudo que nós formos fazer, nós precisamos fazer com maestria, com qualidade. Então nós precisamos sim servir como Marta, mas nós precisamos adorar como Maria. Servir como Marta com o coração de Maria. Então, para complementar esse livro e até uma dica, eu peguei mais um livro, só para falar algo rapidinho. O livro é uma biografia da Susanna Wesley. Eu amo essa mulher aqui, amo esse livro, a história dela. Ela faz tempo que eu li, eu não vou lembrar certinho todos os detalhes para falar agora, mas ela teve acho que 19 filhos. Eu admiro muito como ela criou todas aquelas crianças dela, né? E todos se tornaram grandes homens. Um dos filhos dela é John Wesley, que todos conhecem, mas com aquela demanda naquela época, com tudo que ela tinha para fazer, 19 filhos, se eu estiver falando errado, me perdoa, porque eu não lembro, faz tempo que eu li, mas sabe o que ela fazia? Ela pensou assim: como que eu vou tirar um tempo no meio de tanta criança? Ela dava aula para os filhos, dava aula um por um, então ela cuidava do marido, ela fazia entre muitas outras coisas, que outro dia eu posso falar só desse livro, mas ela bolou um plano que era o seguinte: ela falou para os filhos, marido, para todo mundo: gente, quando eu estiver com um pano na minha cabeça, quando eu colocar um lenço na minha cabeça, ninguém conversa comigo, porque eu vou estar em oração, eu vou estar em tempo com Deus. Então, o que ela fez? Tá corrido, é muita criança, é muita coisa para administrar, e Deus, ele conhece as nossas demandas, ele conhece o nosso coração e a nossa intenção. Ele sabe que muitas vezes não tem como você deixar o seu filho chorando. A questão é priorizá-lo da melhor maneira que você puder. A melhor maneira que ela achou foi colocando um pano na cabeça, avisando todo mundo: quando eu amarrar esse lenço, ninguém conversa comigo. Então ela continuava ali lavando a sua louça, continuava fazendo toda a sua organização e conversando com Deus, e ela tirava aquele tempo de oração, porque ela sabia que se ela não conseguia, pela demanda que ela tinha, parar para sentar e tirar uma hora sozinha. Então, o que a gente pode tirar disso e aprender? Você não precisa, muitas vezes, é óbvio que a melhor coisa é você poder tirar um tempo, é você, quando acordar, orar, quando acordar, priorizar: Senhor, bom dia, guarda o meu dia. A hora de dormir: Senhor, obrigada. Em todo tempo, entrou no carro, pegar esse costume de conversar com Deus em todo tempo. Porque mesmo com a correria, mesmo com as demandas, você vai estar na presença de Deus independente daquilo que você estiver fazendo. Mas é lógico que nada nunca substitui você tirar realmente um tempinho que seja do seu dia para estar na presença dele,
para conversar com Ele, porque Deus ele quer te ouvir, Ele quer falar o seu coração, tirar um momentinho para você ler a sua Bíblia, que seja um versículo, um capítulo no seu dia, mas Deus ele está sempre te esperando para que vocês possam ter um momento de comunhão entre vocês. Então é isso, que possamos servir como Marta, mas sempre adorarmos como Maria, priorizando e deixando sempre a melhor parte, a boa parte, para estar na presença de Jesus.